A franquia de Dragon Ball sempre foi ovacionada por muitas coisas, e uma delas é pelo impacto colossal que os seus episódios trazem para o mundo. A primeira transformação de Super Saiyajin, o Super Saiyajin 2 do Gohan, o Super Saiyajin 3, o 4 e o mais recente para nós, com o Instinto Superior. Todas essas aparições nos animes respectivos sempre tiveram uma grande positividade por parte do público. Mas e os episódios ruins? Hey guys, I'm back, e recentemente eu acompanhei lá no Twitter o povo ficando indignado que Breaking Bad perdeu nota por conta dos fãs de Game of Thrones. E assim, todo mundo sabe que Breaking Bad é muito melhor. De qualquer maneira, é claro que os fãs de anime também tinham que analisar essas notas, já que grande parte das opiniões alheias infelizmente se dá muito por conta do IMDb. Pra quem não sabe, o IMDb é um site que mostra as notas dos filmes, séries e animes, assim como o próprio Metacritic com alguns jogos. Mas olhando um pouco para as notas dos animes gigantes como Dragon Ball, por que raios Super Dragon Ball Heroes tem uma nota melhor do que os outros animes? Bom, é isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Assim como meus vídeos do jogando do pior ao melhor de cada jogo, que eu recomendo muito você assistir, nesse vídeo aqui vamos analisar o pior e melhor de cada episódio de Dragon Ball. Esse vídeo foi inspirado no mano Buckarot, então dá uma passada lá depois caso você entenda de inglês. Mas enfim, sem mais enrolação, vambora! Vamos começar lá do início, no Dragon Ball clássico. O anime em geral é muito divertido e até hoje se você for assistir vai gostar da vibe que ele passa. Tanto que ele tem uma nota média de 8.5 de 10. Tipo, isso é coisa pra caramba, tá ligado? Mas enfim, analisando um pouco a lista de cada episódio, dos 153 lançados, o com a pior avaliação é o episódio 149. Esse episódio na verdade é um filler onde o Goku vai salvar o vestido de noiva da Titi. Mas esse em específico é onde o Goku reencontra pela segunda vez o vovô Gohan e a Anin, que é essa personagem totalmente foda-se, tá ligado? Esse episódio aconteceu depois do arco do Goku versus o Piccolo Jr., ou seja, no início do arco do casamento, que é o último episódio. E bom, o melhor episódio do Dragon Ball clássico foi uma saga antes, ou pelo menos o início dessa, a saga do Piccolo Daimao. Depois da grande batalha final entre o Goku e o Tenshinhan no torneio, obviamente o Tenshinhan vence porque ele tem mais essência e aura que o Goku. Enfim, o episódio em questão se passa após essa batalha, com o Goku e seus amigos comendo naquele restaurante e tudo mais, mas a questão é que tá faltando um Kuririn ali. E bem, a gente já sabe o que rolou. A nota desse episódio é de 8.7 de 10, sendo a maior e melhor nota do anime todo, o que pra mim é um absurdo, porque o segundo lugar é justamente a melhor coisa de Dragon Ball, que é a vitória do Goku contra o Piccolo Daimao. Mas enfim, vai saber. Agora, avançando só um pouquinho no tempo, em 1989 tivemos o lançamento de Dragon Ball Z, para muitos o melhor anime da história. Mas será mesmo? A nota média em geral de Dragon Ball Z é de 8.8 de 10, e se parar pra pensar, um anime com pouco menos de 300 episódios ter essa nota tão alta, ainda é maior do que o padrão dos críticos do site. É realmente surpreendente isso, na verdade. De qualquer maneira, o episódio com a pior avaliação é o 202, quando o Gohan foi dar um rolê com aquela ruivinha lá na saga Majin Buu, e o episódio tem uma nota de 6.5. Como é um episódio filler, eu até entendo porque ele tem uma nota tão baixa, mas ainda mais porque é fora de contexto do anime em geral, mas eu particularmente gosto bastante desse episódio. E assim, a cueca de ursinho do Gohan é literalmente muito foda. Agora, sobre o pior episódio não filler, é a batalha do Vegito contra o Burhan, mais especificamente do Vegito em forma de chocolate. Esse episódio tem uma nota de 6.6, um mísero pontinho na frente, mas uma coisa que mais me chamou a atenção é que grande parte das notas ruins de Dragon Ball Z, até esse top 10 de piores episódios, são todos da saga Majin Buu. Então é meio óbvio pra geral qual é a pior saga do anime, né? Não que seja ruim, eu gosto demais da saga Majin Buu, mas é impossível dizer que ela não é a pior de todas. Enquanto isso, o melhor episódio do anime na verdade está empatado, tendo dois top 1 nesse caso. Com uma nota de 9.5 temos tanto a primeira vez que Goku se transforma em Super Saiyajin, quanto a última aparição do Majin Vegeta, na explosão final contra o Majin Buu. E bom, pra quem quer saber aonde estão as lutas do Gohan Super Saiyajin 2 ou da Genkidama final, elas estão lá no 15º lugar da lista de melhores episódios. Infelizmente o mundo é injusto. Bom, seguindo a ordem cronológica dos lançamentos, vamos então para Dragon Ball GT. O anime do GT teve a segunda pior média da franquia, com uma nota de 6.8, o que não é tão ruim assim, acredite. Bom, é de se esperar que os episódios sejam da primeira saga, tanto que eu fiz um vídeo melhorando ela, caso não tenham visto, mas enfim, dos 65 episódios lançados até então, o pior é o episódio 7. Nesse episódio temos o mais sem sentido do anime inteiro, em que o Trunks se veste de mulher para poder enganar aquele alien e... Pariu, que
coisa ruim. Esse episódio tem uma nota de 5.6, o pior episódio da franquia toda até aquele momento. Eu vou ser honesto com vocês aqui que o GT na verdade tem muitas notas medianas para ruins, mas grande parte delas são injustas para tanto de coisa já vista no anime. Por exemplo, o episódio da criação do Baby só tem uma nota de 6.6, que eu particularmente acho um erro porque é um episódio muito bom. Agora, o melhor episódio tendo uma nota de 8.5 é indiscutível não ser o último episódio da série, onde o Goku aparentemente se torna parte do universo ou algo assim e se despede do público, tendo aquela cena que, pelo amor de Deus, quem não chorar com isso tá morto por dentro. Todos adoravam esse jeito de ser de Goku. Vou te amar por toda a minha vida, bem como E assim, a história de Dragon Ball chega ao fim. me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Agora, uma menção honrosa que é interessante se comentar é sobre o Dragon Ball Z Kai. O anime em geral tem uma nota de 8.3, o que é muito pro remaster, e o melhor episódio continua sendo do Majin Vegeta com uma nota de 8.7. Infelizmente a transformação de Super Saiyajin 2 do Goku desceu 0,2 pontos, tendo uma nota de 8.5 e ficando no top 2. O pior episódio do Kai é o surgimento da fusão do Goten e Trunks, com uma nota de 6.5. Mas assim, eu fui olhar direitinho de novo e os 20 piores episódios são todos da saga Buu. Então, it's over. Pulando lá pra 2015, temos Dragon Ball Super, um anime que sinceramente é uma grande mistura de coisas boas e ruins da franquia, mas mesmo assim conseguiu se igualar com Dragon Ball Kai com uma média de 8.3. Bom, o pior episódio é o episódio 69, que foi o crossover do Dr. Slump. Obviamente esse episódio é filler e tal, mas mano, eu acho que é unanimidade que esse é um dos piores episódios da franquia toda. Eu lembro de ter assistido no lançamento junto com meu pai e explicar pra ele quem era Arale, mas mano do céu, que episódio sem sentido. Querendo ou não, o clima do anime tava tranquilo depois da derrota do Zamasu e do Black, mas não faz sentido nenhum os guerreiros deles estarem tão de boa assim pra esse episódio justamente ter só Arale, um episódio focado só nela. Era mais fácil ela aparecer como um easter egg em algum episódio, tipo aquele do beisebol que é um episódio inteiro só disso, mas enfim, o episódio tem 5 de nota, sendo o pior de todos da franquia de Dragon Ball. Agora, o episódio com a maior classificação entre todos os animes de Dragon Ball até hoje, com uma nota quase perfeita de 9.7, é o episódio 110, a transformação do instinto superior. Eu lembro até hoje de assistir isso no final de semana e todo mundo acompanhar as teorias na internet sobre o que era a transformação, o que viria depois. Pô, foi literalmente um episódio fantástico. Ou melhor, na verdade, foi praticamente um marco na internet toda. E assim como eu comentei no meu vídeo, quebrou a internet. Eu sinto falta daquela época porque, além de tudo ser tão simples, por mais duvidosa que a qualidade dos episódios fosse, ainda dava pra se divertir e se empolgar com cada coisinha que aparecia no episódio. Mas e aí, qual a sua experiência na época com Dragon Ball Super? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber. Avançando um pouco, temos Super Dragon Ball Heroes, que na verdade era apenas uma ferramenta de marketing pro jogo arcade lá do Japão. O anime tem uma nota de 6.6, sendo o pior nota de toda a franquia, e o pior episódio na verdade tá empatado, ou seja, são dois piores episódios com uma nota de 6.9. Os episódios em questão são do Metal Cooler, onde ele fica dourado, e o episódio em que o Gogeta aparece no final. Mas eu confesso que eu não terminei o anime, eu praticamente fiquei sabendo de tudo por causa de spoilers e vídeos no YouTube e no Twitter na época. Mas fazer o que? Agora, o melhor episódio desse anime é o 49, com uma nota de 9.2. E é nesse episódio que rola o Kamehameha em família do Gohan do futuro, Goku e Bardock, o que é justíssimo, foi um episódio muito bonito. E bom, pra fechar a linha do tempo principal, a gente precisa falar de Dragon Ball Daima. Como vocês já devem saber, e se não sabem, assiste meu vídeo lá sobre Dragon Ball GT e Dragon Ball Daima, o anime acabou dividindo um pouco a galera de início, mas conseguiu uma nota bem sólida de 7.8. A real é que a ideia do Goku voltar a ser criança de novo assustou muito a rapaziada que achava que seria um GT 2.0, mas a execução e a exploração da lore no Makai também deram uma salvada no anime. Analisando a lista, o episódio com a pior avaliação é o episódio 13, com um modesto 6.9. Esse é aquele típico episódio de transição e a viagem do reino dos demônios que, porra, dá uma baita arrastada na história. A animação também não tava das melhores e parecia que eles só estavam ganhando tempo pra poder animar melhor, talvez, enfim. Como eu mesmo apontei lá na reescrita do roteiro, dava tranquilamente pra enxugar essa parte e deixar a narrativa muito mais fluida.
Por outro lado, o melhor episódio da série é o clímax no episódio 19, com uma nota de 9.5. E cara, aqui foi literalmente justíssimo. Tudo bem que o final é um baita fanservice, mas o Super Saiyajin 4 aparecer ali foi absurdo demais. Eu quero só ver o que eles vão fazer pra encaixar ele na história, mas até lá, esse Super Saiyajin 4 segue sendo pior que o do GT. Enfim, desde já eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. E bom, entra no server do Discord que vai estar aqui na descrição, porque ultimamente eu tô interagindo bastante com vocês por lá. Vocês podem mandar fanarts como essa que estão aparecendo aqui na tela e bater um papo comigo e com o pessoal do servidor. Mas é isso, eu espero muito que tenham gostado do vídeo, deu um trabalhão pra produzir ele, então se não for pedir demais, deixa o like que vai ajudar bastante, além do hype que vai dar uma forcinha também. Mas é isso, vejo vocês num próximo vídeo e até mais.